Bom, nós estamos na linha com o Dr. Celso Afonso Gonçalves. Afinal de contas, hoje é o Dia Nacional da Oftalmologista, do médico oftalmologista ou da oftalmologia, né? E essa é uma data que foi escolhida justamente para que a Sociedade de Oftalmologia de São Paulo, em 7 de maio de 1930, pudesse colocar no calendário e ser lembrado. Antes de ser uma data de âmbito nacional, ela foi decretada no estado de São Paulo pelo deputado e oftalmologista Antônio Salim Curiati, isso em 1968. Finalmente, em 86, o então ministro da Saúde, Seigo Tsuki, assinou uma portaria 398, instituindo em todo o Brasil o Dia Nacional do Oftalmologista. E nós estamos na linha com um expert do assunto, que é o médico oftalmologista, o doutor Celso Afonso Gonçalves. Bom dia, doutor Celso. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pela atenção que o senhor está concedendo nesse momento à CBN Santos, e eu aproveito para parabenizá-lo em seu nome, todos os médicos oftalmologistas, por uma data importante, que é o Dia Nacional do Oftalmologista. E o que nós poderíamos lembrar na data de hoje, doutor Celso? Porque eu percebo que muitas vezes a gente procura, na especialidade da oftalmologia, procurar o médico oftalmologista quando nós temos algum tipo de problema e não procurá-lo de uma forma de preventiva. É verdade, Douglas. Primeiro, antes de mais nada, parabenizar o teu público e agradecer por eu estar tendo a oportunidade de representar a classe dos oftalmologistas no teu programa. Isso, para mim, é uma grande honra. Com relação à oftalmologia, o dia ele foi instituído, na verdade, para a gente começar a ter manobras de conscientização de prevenção das doenças. A oftalmologia hoje, a maioria das doenças oftalmológicas diagnosticadas e tratadas, no início delas, tem uma evolução e um prognóstico muito melhor do que depois que elas já estão instaladas e muitas vezes avançadas. Então, a data do dia, da comemoração do Dia do Oftalmologista, justamente ela vem para a gente alertar a população do quão é importante a consulta junto ao médico oftalmologista. E a consulta, ela não é apenas do grau do óculos, né? Muita gente que vai nas óticas, faz um grau de óculos e acha que fez um exame oftalmológico. O exame oftalmológico, ele consiste do grau do óculos, mas ele tem que ter medida da pressão dos olhos para a detecção de um glaucoma precoce, realização de exame de fundo de olho para a detecção precoce das doenças do fundo do olho, e um exame de biomicroscopia para a triagem de catarata e outros problemas da superfície ocular. Então, a consulta ela é muito importante, e ela tria depois para a necessidade ou não de exames mais específicos. Doutor Celso, uma outra observação, hoje no Dia Nacional do Oftalmologista, com que idade que nós devemos procurar o profissional da oftalmologia? Ainda na idade de infantil, adulto ou idoso? Qual a idade que seria conveniente? Olha, a consulta oftalmológica ela deve iniciar na fase de alfabetização da criança. Então, muitas crianças hoje têm distúrbios de alfabetização, dificuldade de aprendizado, muitas vezes por problema visual. Então, a triagem e o exame inicial, na verdade, ele é feito no berçário, né? O teste do olhinho assim que a criança nasce. Esse teste do olhinho, hoje feito por pediatras ainda no berçário, quando alterado, já tem a avaliação do médico oftalmologista. Mas depois, estando tudo bem nessa fase de nascimento, é na fase de alfabetização, em geral aos 4 anos de idade, 5 anos hoje, quando a criança começa a alfabetizar. Caso contrário, mas se caso os pais percebam uma alteração ocular antes, né? Que nem o caso daquela criança com retinoblastoma, daquele repórter da Globo, né, que detectou através da fotografia reflexo branco no olho, aí muda de figura. Mas na rotina, estando tudo bem, os pais não percebendo o desvio ocular, início aos 4 anos. Estando tudo bem, a avaliação oftalmológica deve ser praticamente bianual até os 40 anos de idade,
E depois dos 40 anos, onde a prevalência de doenças como glaucoma, doenças da retina, da mácula, partindo do princípio que a pessoa é uma pessoa rígida, saudável, não tem diabetes, nem hipertensão arterial, o exame passa a ser anual. Doutor Celso, um aspecto que eu julgo importante é com relação, às vezes a gente pega uma figura pública ou conhecida nacional ou internacionalmente até para dar como exemplo. O caso do Andrea Bocelli, ele nasceu com glaucoma congênito e que o deixou parcialmente cego. E com 12 anos, durante uma partida de futebol, ele levou assim um golpe na cabeça que fez com que a sua cegueira fosse total. E, no meu entendimento, o senhor que é o profissional, que é o médico oftalmologista, é natural, é comum a pessoa nascer com um glaucoma congênito ou esse glaucoma a pessoa acaba pegando durante, vamos supor, a sua fase adulta? A grande maioria dos glaucomas na população, né, o glaucoma hoje é uma das principais causas de cegueira, ele é o glaucoma crônico simples, é um glaucoma que aparece depois dos 40 anos de idade. A pessoa passa a ter a manifestação dele após os 40 anos de idade. O glaucoma congênito é um glaucoma no qual a criança tem uma falha genética e ela já nasce com glaucoma e ela já tem o diagnóstico logo após o nascimento dela. E a intervenção cirúrgica se torna imprescindível já nos primeiros dias de vida para você tentar salvar parcialmente, em alguns casos totalmente, mas na maioria das vezes parcialmente, a visão dessa criança, né? Então, o glaucoma hoje, você tem vários tipos de glaucoma. E glaucoma congênito é um tipo de glaucoma que preocupa, é feito no momento do nascimento do nenê, durante o teste do olhinho já se percebem os sinais de glaucoma congênito e é naquele momento ele deve ser tratado. Agora, o Andrea Bocelli, ele já está aí perto dos seus 70 anos, né? Na época em que ele nasceu, os recursos eram infinitamente menores para tratamento do glaucoma congênito, mas ele ainda ficou com uma visão parcial e depois, por um trauma ocular, ele acabou perdendo totalmente a visão. Mas a maioria dos glaucomas são os glaucomas crônicos simples, que afeta, como hoje, entre as duas principais causas de cegueira no mundo. Existe um outro aspecto que só mesmo um profissional da área da oftalmologia, que é o senhor, que pode explicar. Muitas vezes as pessoas confundem a pressão arterial com a pressão ocular. Ou seja, se a minha pressão está 12/8, significa que a minha pressão ocular também está na média aceitável? Boa pergunta, Douglas. Realmente os pacientes fazem muita confusão. Até às vezes médicos não oftalmologistas fazem essa confusão. A pressão sanguínea, na verdade, ele mede o fluxo e a velocidade da qual o sangue corre dentro dos vasos sanguíneos, de acordo com a luz do vaso sanguíneo e etc. Então, a pressão arterial mede a pressão com a qual o sangue anda dentro da rede arterial, dos vasos sanguíneos do corpo humano. A pressão ocular, ela se limita à medida da pressão dentro do globo ocular. O globo ocular ele é como se fosse um estanque, ele tem um contingente constante. Se o conteúdo se altera, a pressão lá dentro se eleva. Então, na verdade, são situações absolutamente independentes. Você pode ter pressão ocular alta e pressão arterial normal, pressão arterial alta e pressão ocular normal. Quando o paciente tem uma hipertensão arterial, o que se avalia, lógico, sempre se mede a pressão ocular do paciente na consulta, mas ele precisa ver os vasos sanguíneos do fundo do olho para ver se a hipertensão arterial pode estar afetando os vasos sanguíneos do fundo do olho. Por exemplo, dá uma trombose venosa. Mas a pressão ocular, ela é totalmente independente da pressão arterial. São coisas distintas. Então, se você vai no oftalmologista e a pressão ocular está boa, isso não quer dizer que você não tem que ir ao cardiologista medir a pressão arterial. Tem que ir lá e verificar a pressão arterial para ver se você não é um hipertenso. Hoje, o Dia Nacional do Oftalmologista, nós estamos conversando com o Dr. Celso Afonso Gonçalves. Dr. Celso, o senhor, eu diria que está à frente, é o líder aí da Unilaser.
A Unilaser é uma clínica oftalmológica que, inclusive, hoje tem equipamentos de ponta, que faz até que o inverso, que pessoas até da capital venham para Santos para procurar esse tipo de tratamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco, de uma forma resumida, do que a Unilaser oferece hoje de melhor dentro da oftalmologia. Obrigado pelo espaço, Douglas. A gente primeiro queria dizer que nós da Unilaser estamos muito orgulhosos que esse ano nós fazemos bodas de prata, completamos 25 anos de existência como pessoa jurídica, né? Formado a gente tem um pouquinho mais de tempo, mas a Unilaser completa esse ano 25 anos. E a Unilaser hoje a gente consegue estar realmente no update, aliando tecnologia a capacitação médica. Então, nós temos médicos especialistas, subespecialistas, na verdade, oftalmologistas subespecialistas em todas as áreas da oftalmologia, então, especialista em criança, especialista em glaucoma, especialista em retina e vítreo, catarata, cirurgia refrativa, e a gente tem tecnologia. Então, hoje, a gente tem a moderna cirurgia em 3D, que é algo espetacular, a gente consegue operar grosseiramente, para as pessoas entenderem, como se fosse a cirurgia robótica em oftalmologia, né? Então, a cirurgia em 3D, eu acho que foi o maior avanço da gente poder visibilizar as estruturas de dentro do olho durante um ato cirúrgico. A gente tem todo o tratamento para as doenças de degeneração macular úmida e degeneração macular seca. Hoje a gente tem a fotobiomodulação com Valeda para os casos de degeneração macular seca, ajudando pacientes, mais ou menos 60% dos pacientes a melhorar a sua visão. A gente tem os tratamentos todos a laser para retinopatia diabética, para trombose, as injeções e infusões de quimioterápico dentro do olho, o OCT em 3D com anjo OCT, que hoje permite estudar fluxo de sangue no nervo óptico, na retina. Então, a gente hoje, graças a Deus, em termos de tecnologia, a gente tem várias Ferraris na mão e nós temos vários pilotos que sabem conduzir essa Ferrari, né? Aquilo que eu falo, não adianta você ter uma super máquina na mão, mas não saber conduzir, ou você ter um super piloto e não ter uma máquina boa na mão. Eu acho que a Unilaser hoje conseguiu aliar tanto médicos com subespecialidade, com muita competência no que fazem, a uma tecnologia e aparelhos de ponta que auxiliam muito o médico a exercer melhor a sua função. Então, a gente se orgulha disso e esse ano, 25 anos, em setembro, vamos combinar de a gente tomar uma champanhe e comer um bolinho para comemorar. Essa comemoração, óbvio que vai ter um local específico, que eu sei que o Dr. Celso vai esperar um momento oportuno, mas já antecipo uma semana antes para que o senhor venha presencialmente aqui nos estúdios da CBN Santos. Nós vamos agendar junto com a produção para que o senhor possa estar participando, né, e falando um pouco mais desses 25 anos que serão comemorados e outros virão, né, pela excelência que a Unilaser oferece no tratamento da oftalmologia aqui na nossa região, inclusive dentro do estado de São Paulo. Obrigado, Dr. Celso Afonso Gonçalves, médico oftalmologista, pelo Dia Nacional do Oftalmologista, conversando com os amigos da CBN Santos. Eu aproveito e mando um abraço não só ao senhor, mas para toda a sua equipe da Unilaser, que tem um tratamento diferencial com o público da nossa Baixada. Muito obrigado, Douglas. E eu espero que a gente tenha conseguido trazer informações para o teu público aí para tentar orientar as pessoas. Com certeza. Obrigado, doutor Celso. Um abraço mais uma vez. Um abraço, obrigado.